Meu tchutchuco, fala minha tchutchuca, e aí, belezinha? Matando a saudade de vocês aqui. Hoje o nosso vídeo é sobre dilatação térmica, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma cabeçada no like. Isso, dá uma cabeçada no like, dá uma cabeçada no like. Olha só, para ilustrar aqui a nossa aula tem um desenho do Pinóquio. Então o que acontece com o nariz do Pinóquio? Ele cresce, só que aqui não é uma dilatação de mentira, é uma dilatação de verdade. Tanto que ela é térmica. Então quando a gente aquecer alguma coisa, essa coisa ela vai aumentar de tamanho. Nós já vamos entender por que acontece isso. De antemão, eu já falo para você não colocar fogo no Pinóquio, porque ele é de madeira, então ele vai pegar fogo. Evite. Se você por acaso vê o Pinóquio na rua, não coloque fogo nele. Como funciona a dilatação? Eu vou aumentar a temperatura de alguma coisa, então ocorre o aumento da temperatura. E lembrando, a temperatura é o grau de agitação molecular, certo? Se eu estou aumentando a temperatura, as moléculas estão se agitando cada vez maior, mais rapidamente. Então eu aumento a agitação molecular e com isso o espaço entre as moléculas aumenta. Então eu tenho as moléculas que antes estavam assim, se agora elas vibram mais, o espaço entre elas está maior. E o que isso acontece macroscopicamente? Olha, minha mão está preta, foi o piloto, cara. Sim. Sujei minha mão. O que acontece macroscopicamente é que o seu objeto ele aumenta de tamanho porque as moléculas estão cada vez mais afastadas. E isso é o que nós chamamos de dilatação, uma dilatação térmica. Aonde você consegue ver isso? Cara, você vê isso no seu dia a dia. Se você já atravessou a ponte Rio-Niterói, por exemplo, você já sentiu o seu carro fazendo uns barulhos do tipo tum-tum. E se você olhar pela janela, você vai ver buraquinhos na ponte. São valas, né? Isso na engenharia se chama junta de dilatação. Imagina a ponte de Niterói com 13 km de extensão. No sol do Rio de Janeiro de 40 graus, ela vai se dilatar naturalmente. Se tiver aquele espaço, quando a ponte crescer, vai ter para onde ela crescer. E elas vão voltar quando resfriar. Agora, se não tiver espaço para que a ponte cresça, quando ela dilatar, ela não vai ter onde crescer, então ela vai fazer isso. Esse não é o maior problema. O problema maior é quando a temperatura baixar, ela se contrair novamente, porque vai haver buracos ali. Você vai ter as famosas rachaduras. Eu não sei você, mas eu não andaria na ponte se ela tivesse rachada. Observe aqui que eu tenho a dilatação linear. E quando eu falo linear, você pode pensar em linha, né? Qualquer objeto que você pode imaginar ele sendo uma linha, ele pode ser representado aqui na dilatação linear, tá bom? É uma barra de ferro, um cabo de aço, um fio, coisas que podem ser representadas como uma linha. Isso pode ser dito aqui como a dilatação linear. Então imagine que você tem uma barra de um certo comprimento, e a gente utiliza a letra L para comprimento, tá bom? L0 é o nosso comprimento inicial. Essa barra ela vai aquecer. Ela está na temperatura T1, ela vai para a temperatura T2, ela vai aquecer e quando ela aquece ela aumenta de tamanho. Tá vendo isso daqui que eu vou pintar para vocês? Essa partezinha em laranja é o que nós chamamos de ΔL. Essa partezinha em laranja não tinha antes na barra, ela aumentou o seu tamanho. E o quanto ela cresceu é esse ΔL, que é a variação do tamanho, é o quanto que a barra cresceu. Ela agora tem um certo tamanho L. E L menos o L0 vai te dar o ΔL, vai te dar quanto que ela cresceu. E existe uma equação para que você consiga relacionar esse crescimento da barra com o tamanho inicial dela e o alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada substância possui seu alfa. Algumas substâncias vão se dilatar mais rapidamente, então o alfa dessa substância é maior. Outras substâncias demoram um pouquinho mais para se dilatar, o alfa da substância é menor, cada substância tem o seu, tá bom? Não precisa gravar, isso daí o problema te dá. Essa daqui é a equação que relaciona o crescimento da barra. O ΔL, que é o quanto a barra cresceu, é igual a L0, que é o tamanho inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Observe o seguinte,
Se a barra tiver um tamanho muito grande inicialmente, então ela é diretamente proporcional ao quanto ela vai crescer. Então, quanto maior a barra, mais ela cresce. Quanto maior o alfa, mais ela cresce também. E quanto maior a variação de temperatura, mais ainda ela cresce. Já na dilatação superficial, quando você pensar em dilatação superficial, pensa na superfície. Pensa em coisas que eu posso representar como superfícies. Uma folha de papel, uma chapa, enfim. Eu estou falando da área, tá legal? Então, se antes eu tinha uma certa área a zero, ela vai crescer e vai ocupar esse espacinho roxo. Essa área final é uma área A. E o quanto a área cresceu está aqui em vermelho, é o delta A. Vamos supor que a área inicial seja de 1 metro quadrado e a área final seja de 3 metros quadrados. Quanto cresceu? 2. Então o delta A é 2. É claro que na dilatação não assume isso, né? Então se a área inicial fosse de 1 metro quadrado, nós teríamos uma variação de alguns centímetros quadrados de crescimento. É bem pouquinho que cresce, mas sendo pouquinho já faz diferença. E repara que a equação que eu utilizo para quantizar isso aqui é a mesma que a gente utiliza na dilatação linear. Sendo que na dilatação linear, aqui tem um L, em vez do beta, eu uso o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Aqui eu estou falando de área, então vai ser um delta A. Delta A é o quanto ela cresceu. A0 é a área inicial, o beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá bom? É só você pensar, olha, a primeira dilatação linear é o alfa, a segunda é o beta, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Quando a gente está falando de área, é importante saber pelo menos algumas áreas triviais. A área de um retângulo, de base B e altura H, a área é base vezes altura. A área de um triângulo, de base B e altura H, a área é base vezes a altura, todo mundo sobre 2. E a área de uma circunferência, a área é πr. Na dilatação superficial, eu te faço uma pergunta. O que aconteceria, pontinho de interrogação, se eu esquentasse uma chapa e essa chapa tivesse um buraco, tivesse um orifício aqui? Existem 3 opções. A primeira opção é que a chapa iria crescer, todo mundo sabe disso, tá legal? Mas o orifício iria diminuir o seu tamanho. Essa é a opção A. A opção B, a chapa cresce, porém o orifício continua do mesmo tamanho. E a opção C, a chapa cresce e o orifício também cresce. Pode não parecer tão trivial assim, mas acredite, um orifício ele se dilata como se fosse feito do mesmo material, que é a placa. Então, se a placa está crescendo, o orifício vai crescer também, né? Então, eu posso considerar, apesar dele ser feito de nada, ser um buraco, ser um completo vácuo aqui, eu posso considerar esse cara como tendo uma área inicial. E eu posso falar que a substância que compõe esse buraco aqui é a mesma substância da placa, que não vai alterar suas contas. Então, a resposta é: o orifício cresce também, vai ter uma área final, certo? E o delta A é igual a 0 beta delta T. Professor, esse beta aqui, ele vai ser o beta de quem? Cara, do material. Se for uma placa de cobre, vai ser o beta do cobre. Se for uma placa de alumínio, vai ser o beta do alumínio. E por diante. Não acontece nada de interessante aqui, não é nenhum fenômeno bizarro. Já na dilatação volumétrica, a ideia continua sendo a mesma. Eu tenho um certo objeto que tem um volume V0, eu vou esquentar esse objeto, ele vai crescer. Ele vai ter um volume que ele tem agora, mas antes não tinha. E o quanto ele cresceu é o meu ΔV, é a variação do volume. Então, se esse objeto ele tinha 4 metros cúbicos de volume e depois tem 4,01 metros cúbicos de volume, quanto que ele cresceu? 0,1 metros cúbicos. O meu ΔV é 0,1, V0 é o volume inicial, o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, novamente. Cada material tem o seu, tá bom? Quanto mais ele se dilata, maior vai ser esse gama, e ΔT é a variação de temperatura. Quem já esqueceu o leite no fogo sabe o que acontece. O leite ele se dilata de forma absurda. Se você esquecer a água no fogo, ok. Se você esquecer o leite no forno, cara, tua mãe vai te bater. Relação entre os coeficientes. Eu falei do alfa, do beta e do gama, tá bom? Às vezes você vai precisar usar o beta ou o gama e o problema te deu o alfa. Isso é fácil de resolver, porque o beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa. É só você pensar, estou falando de área, estou falando de coisas que têm 2 dimensões, então é 2 vezes o alfa.
estou falando de volume, estou falando de coisas que têm 3 dimensões. Então é 3 vezes o alfa, e você pode respeitar inclusive essa relaçãozinha aqui, tá bom? Serve para você converter de um para o outro. E agora eu tenho outra forma de representar aquelas equações que eu te passei, tá bom? Eu posso abrir aquela equação e ter uma nova representação dela. Observa aqui, ΔL é o L final menos o L inicial. É igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Estou fazendo com L0, mas isso daqui vale tanto para o A0 ou para o B0. Eu vou pegar esse L0, que está aqui desse lado negativo, vai passar para o outro lado, ele vai vir positivo. L é igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu posso colocar o L0, inclusive, aqui em evidência, porque aparece o L0 aqui e aparece o L0 aqui também. Então, vou ter que L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Essa daqui é outra equação que, na verdade, não é outra, né? Na verdade, ela é exatamente a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente. Para fazer a conta, eu prefiro essa daqui. Ela vai te dar resultados mais agradáveis de se trabalhar do que essa daqui. Porque eu vou ter que somar 1 com uma coisa que é muito pequenininha e depois multiplicar por outra coisa. Você pode se perder em conta. Mas isso daqui me dá uma relação muito mais bacana. A gente viu que L é igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT, tá bom? E essa temperatura aqui, L é igual a L0 mais L0 vezes alfa vezes temperatura final menos a temperatura inicial. Vou fazer a propriedade distributiva aqui dentro. L é igual a L0 mais L0 alfa T menos L0 alfa T0. E observe o seguinte, eu quero observar uma função do tamanho da barra em função da temperatura. Tamanho inicial é constante. Tamanho inicial é constante, alfa é constante, temperatura inicial é constante. Então posso escrever isso de outra forma. L é igual a L0 vezes alfa vezes a temperatura mais, botar tudo juntinho, L0 menos L0 alfa T0. Dá pra gente brincar um pouquinho com isso daqui ainda, botar esse L0 aqui em evidência, né? Então, L é igual a L0 alfa vezes T mais um L0 que multiplica 1 menos alfa T0. Aonde eu quero chegar? Você acaba de ver aí escrito para você e pode não parecer uma equação de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Y é igual a x mais b. Esse cara aqui, ó, em laranja, é o A. O T é o nosso x. E isso tudão aqui é o B. E se é uma equação de primeiro grau, o gráfico disso daqui é uma reta. Então, o gráfico do comprimento da barra em função da temperatura também vai ser uma reta. Ela vai ter essa cara aqui. Vai passar aqui nesse L0, 1 menos alfa T0 e vai aumentar de tamanho de forma crescente. Falando agora do comportamento anômalo da água. A água, diferente das outras substâncias, e não só a água, mas tem muita substância que se comporta assim na natureza, elas não se dilatam livremente. Elas sofrem algumas variações aí nesse processo quando a temperatura aumenta. Então vamos analisar esse gráfico aqui. Aqui é o eixo das temperaturas e aqui é o eixo dos volumes. Antes do zero, que é esse pontinho daqui, você não tem água, você tem gelo, né? Então eu vou aumentando a temperatura, o gelo ele vai aumentando o seu volume, vai se dilatando, vai se dilatando, vai dilatando. Até chegar no zero, o que acontece? O gelo
ele vai sofrer uma mudança de fase. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ele vai sofrer uma fusão e vai virar água. E quando isso acontece, o volume dele já diminui um pouquinho. Só que o que a gente esperava? Que, à medida que a temperatura fosse aumentando, o volume da água fosse aumentando também. Não é isso que ocorre. À medida que a temperatura aumenta, o volume da água diminui, até que chega no mínimo a temperatura de 4 graus Celsius. Quando chega nesse ponto, a partir de 4 graus Celsius, ela começa a aumentar e aí sim começa a se dilatar normalmente. Então ela se contrai antes de se dilatar. Professor, por que isso acontece? Ninguém sabe até hoje. E se você que está ouvindo, conseguir explicar, talvez você ganhe um Nobel. O último assunto da aula é dilatação do líquido. Então imagine que você tem aqui um recipiente cheio até a borda de um líquido qualquer, pode ser água, pode ser café, cerveja, refrigerante. E você vai aquecer esse recipiente e, naturalmente, quando o líquido que está aqui dentro se dilatar, ele vai transbordar e você vai pensar, caramba, então isso que caiu aqui é o quanto o líquido se dilatou. Então, se caíram 50 ml, significa que a dilatação do líquido foi de 50 ml. Achou errado, cara? Não é isso não. Observa que se o líquido se dilata, o recipiente ele também se dilata. Então, se antes o recipiente ele cabia uma certa quantidade de líquido, ele vai se dilatar e vai caber uma certa quantidade maior. Então, na verdade, a dilatação do líquido, o ΔV do líquido, é aquilo que caiu, né? Que eu vou chamar de aparente aqui, mais a dilatação do recipiente. Então, quando você for fazer a conta, você tem que levar em conta que o recipiente ele também cresceu, que o recipiente ele também aumentou de tamanho. Tá? Dá para desenvolver isso daqui, colocar isso daqui numa matemática feia e pesada. Não vou fazer isso porque a nossa intenção é que você entenda o problema. Eu vou colocar uma questãozinha aqui para que a gente faça. Então, a nossa questão é essa daqui. Observe que você tem um recipiente com volume inicial V0. Esse recipiente está inicialmente preenchido até a boca com um certo líquido. Então, se o recipiente tem 500 ml, você tem 500 ml de líquido aqui dentro também. E ele vai sofrer uma certa variação de temperatura de 100 graus Celsius. O problema é te dar o gama do recipiente e o gama do líquido. Observa que o líquido vai se dilatar mais do que o recipiente, tá bom? E ele quer saber o quanto de líquido transbordou do recipiente. Primeiro tem que saber o quanto que o recipiente cresceu. Vamos fazer isso. ΔV é igual a V0 gama ΔT. ΔV é igual volume inicial 500 ml, que eu vou escrever em notação científica. O gama do recipiente é 1 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que eu também vou escrever em notação científica, é 10 ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes, né? Então, o ΔV do recipiente vai ser 5 vezes 1, 5. 2 mais 2, 4, menos 5, menos 1. 5 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,5 mililitros. Então, o novo volume, o volume final desse recipiente é 505 ml. Já, eu quero saber agora o quanto que o líquido cresceu, o quanto que ele se dilatou. ΔV, agora do líquido, né? Essa parte aqui, vou deixar explícito para vocês, que é o recipiente, e aqui eu estou falando do líquido. ΔV é igual a V0 gama ΔT. Observa que os valores aqui são os mesmos, né? O volume inicial é 500, que é 5 vezes 10 ao quadrado, só o gama que muda, 2 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura que eu vou colocar aqui na notação científica, 10 ao quadrado. Então, o ΔV vai ficar 5 vezes 2, 10, vezes 10 a menos 1, ok? E aqui eu continuo tendo uma multiplicação de potência em mesma base, eu vou somar. Esse 10 está elevado a 1, então no final tem 10 elevado a 0, ou seja, 1 mililitro. Então, o volume total do líquido agora é 501 ml. Eu tenho um líquido de 501 ml e um recipiente de 500,5 mililitros. Ou seja, o quanto está sobrando? 0,5 ml. Então a resposta para esse problema é 0,5 mililitros.